Bom, Vanderlei Pérez já está aqui comigo. Vamos bater um papo com o chefe, porque, afinal de contas... E aí, chefe, fim de semana, tranquilo? Tem coisa acontecendo, né? Tem coisa acontecendo. Eu comecei, né, o programa de hoje falando que é mais uma daquelas semanas em que os bastidores da política teresopolitana, né, ficam na expectativa. A gente tem realmente na quarta-feira aí o julgamento, né, o término do julgamento, que a gente já sabe até o que vai dar, né, Vanderlei? Não tem muito mistério, não. Ali a coisa já está meio que definida. O que nos interessa mesmo é o depois disso, né? Que as pessoas também estão perguntando. Para mim estão perguntando muito, eu imagino para você, né, Vanderlei? Tem coisa para acontecer. Na quarta-feira, que esse julgamento, praticamente já está sacramentado o resultado, já que alguns ministros já se posicionaram, Sim. Que ainda não votaram, tem uma Mas tendência já tem um posicionamento definido, definido em favor da ficha limpa, então certamente que essa votação pode chegar aí num 8-3 sem muita dificuldade, ou seja, os 3 ministros que faltam para votar, 1 pelo menos é certo, 2 mais ou menos e 3 é possível, né? Então é possível que essa lei realmente passe a valer, e o que é lógico, né? Afinal de contas, o primeiro artigo da lei é muito claro com relação à validade da lei. Então toda essa embromação de 3 anos, de 8 anos, isso aí não tem... é uma estratégia de procrastinação, de malandragem no processo político, de fraudar o processo político mesmo, que é o que aconteceu em Teresópolis nessas 2 últimas eleições, né? Nós tivemos candidatos que não podiam ser candidatos, insistiram no registro, tiveram o registro indefinido, né, o processo. Fraudaram o processo eleitoral e levou a cidade a esse caos, que é realmente um caos, porque a incerteza ela provoca a dúvida para muitas ações, né, para investimentos, para um andamento correto da cidade, né? Foi muito ruim para a cidade esse quadro todo que se estabeleceu aí. E que muita gente também está falando comigo, e eu repito sempre isso para as pessoas, né? O que a gente está discutindo aqui, né, gente, o que esse processo está discutindo, não é um sujeito que busca, né, provar a sua inocência. Não. Em nenhum momento a gente está julgando, né, a possibilidade daquele sujeito ir buscar provar a sua inocência. Pelo contrário, são pessoas que já foram condenadas e que estão querendo ser, né, passarem a limpo, né, passarem alheias marginalmente, né, às regras da lei. Ou seja, burlar a lei mesmo. Então, são pessoas que já são condenadas. A gente não está falando de ninguém que é inocente, que está buscando provar sua inocência, não. Pelo contrário, são pessoas condenadas. Esse caso específico que vai ser julgado quarta-feira, vai concluir o julgamento, fala de um vereador que teve um trânsito em julgado de um crime em 2004. Ele foi depois eleito em 2008, depois em 2012 ele foi extirpado pela lei da ficha limpa. Só que esse caso reflete no nosso ficha suja aqui, que é outro caso mais escabroso. Esse aí cometeu 3 crimes em 2008, os crimes deles são recentes, estão valendo realmente pela lei, vale de 2008 até 2016, né? E então nem que se discute, o caso é bem diferente, é um caso distinto, mas que em função daquela liminar, a tal esdrúxula do Gilmar Mendes, ela leva a essa possibilidade de dar resultado. O grande problema nosso é a questão, a palavra-chave para a gente resolver a questão da política no Brasil é a impunidade, né? Então alguém se aproveita, frauda o processo e sabe que vai sair impune, porque a lei não alcança ele, né? Como que ficam? Quanto se gastou? Quanto gastaram os candidatos que participaram desse processo eleitoral fraudado nessas 2 últimas eleições, né? Alguns tiveram até problemas. Foram vítimas dessa fraude também, né, Vanderlei? Eles vão pagar a conta de o processo eleitoral é uma coisa complicada, você se envolve numa lei muito rigorosa, uma lei quase sumária, então você tem que... Alguns até cometeram alguns excessos na campanha e foram punidos com multas e outras situações que a justiça ameaça ali naquele processo eleitoral, tudo por nada, por um processo que não valeu. Então realmente é muito complicado. Eu acho que vai ser difícil. Essa coisa só vai resolver a hora que a justiça definir. Até o dia tal, punição. Se você não tiver o registro, vai para casa, não pode participar da eleição. Não pode Essa possibilidade de você, depois da coisa feita, depois da eleição feita, você ainda recorrer e mudar o resultado, isso aí, quando termina o jogo, tem que dizer como é que ficou, empatou ou ganhou, né? Então a partir dali não tem mais o que fazer. Eu lembrei aqui, é importante a gente lembrar de novo, que um fato que nos deixou muito triste, né, foi quando a edição do Jornal Diário de Teresópolis foi recolhida das bancas pela Justiça Eleitoral Local,
de forma bastante equivocada mesmo, porque estava equivocada a ação. Equivocado e arbitrário. E arbitrária. Porque não havia crime nenhum, não havia informação equivocada nenhuma. O que a gente estava falando ali era exatamente o que o ordenamento jurídico previa. E o que ia acontecer e o que aconteceu, que foi validado, inclusive, por essa mesma justiça que recolheu o Jornal das Bancas, a mesma justiça que recolheu, tornou nulos os votos, né? Lembrando o caso, né? O jornal fez uma matéria repercutindo uma informação do site do TSE, claro, que dizia que quem votasse num candidato que estivesse sem o registro de candidatura, os votos seriam nulos. Né? E foi nulo. Claro, o que aconteceu. E está nulo até hoje. Até hoje, não foi validado até hoje. O fato de ter alguém no cargo de prefeito com os votos nulos, ele está lá com os votos nulos, está lá sem um registro, com o registro negado pelo tribunal, pela comarca, e depois pelo próprio TSE. Mantido, né? Pelo TSE. Mantido pelo TSE. Então, ou seja, você não tem o que questionar. Mas, é complicado. O processo eleitoral é muito rápido, é um assunto delicado e comete-se excessos. Não é o primeiro excesso que aconteceu contra a imprensa e, nesse caso, o jornal. A gente está vendo uma foto aqui, vamos para a foto do dia, né, gente? 2 capivaras abatidas, é isso mesmo? É capivara ou porco do mato isso aí? Rapaz, parece um porco do mato. Parece porco do mato, né? Capivara. Eu lembrei de trazer essa foto. É porco do mato, né? Capivara. Nós estamos aí hoje vivendo esse drama dos Estados Unidos, mais uma vez. Né, um maluco sobe num prédio e sai atirando em gente, né? Não é a primeira vez que acontece isso. Mas foi a maior tragédia de todos os tempos. Hoje lá, o caso... São 50 mortes, mais de 200 feridos. Já é a maior tragédia nesse sentido, né? Já é o maior atentado a multidões na história dos Estados Unidos. Mas é a cultura do armamento, né? A gente fala hoje, quando você vê a polícia com fuzis, aí vem algumas pessoas se arvoram em defender o armamento da população, né? Então lá você é um país que vive em função da arma, sim, fabrica arma, enche o mundo inteiro de arma, né? Então cria essa consciência de que para você estar seguro tem que ter uma arma no porta-luva do carro, uma arma dentro de casa, como se aquilo fosse a solução. A solução é outra, né? E aí essa imagem desse garoto aí com 2 porcos do mato aí no chão, ela apontando aí com uma carabina, né? Provavelmente uma carabina ou uma espingarda. Parecia uma espingarda. Né? Então, isso aí é uma imagem de pouco tempo atrás. Uma imagem de 100 e poucos anos só. Essa é a Teresópolis dos anos 1890, 1900, onde a criança pegava em arma. Então, é muito comum isso, né? Essa coisa foi mudando, né? Essa coisa mais... e era bonito, né? Você tirar uma foto, né? Sim, com As pessoas arma, achavam né? bonito tirar uma foto com arma. A própria função do caçador, né? Era uma função bastante valorizada. Falando em caçador, a segunda imagem é de um dos caçadores nossos mais conhecidos. Esse sujeito barbudo aí à direita, esse é o Bebiano. Tá com outro porco do mato no chão ali. Tá com porco do mato ali no pé. À esquerda tem os cachorros ali, mas estão deitados, mas não estão mortos, não. Estão mortos, não. Mas à direita lá. O porco do mato tá, o cachorro então você não, vai gastar uma foto nos anos 1900. Essa foto, inclusive, é de 1890. Esse é o Bebiano, dono do Hotel Higino, né? Do Hotel Bebiano, que no alto, né? Então é um hoteleiro antigo. E ele era caçador? Mas o que mais tinha nessa cidade? Rapaz, aqui tinha prefeito caçador, vereador caçador. As pessoas subiam a mata para buscar. Caçador de prefeito, caçador de vereador. Hoje está virando. Então o contrário, não? Hoje está o contrário, né? Podia arrumar um contrário. Inclusive, né? Essa coisa da caça nos anos 1900, até os anos 1940, 50, né, que a gente vai ter essa cultura da proteção a partir dos parques nacionais, nós tínhamos até, subindo a trilha do Sino, o abrigo 1, era chamado de Toca dos Caçadores. Toca dos Caçadores, né? Exatamente. Você tem uma imagem abrigo, do abrigo 1. A gente quem faz a trilha do Sino, passa muito por passa muito pela uma loca de pedra que as pessoas chamam de abrigo, mas que abrigo é esse, né? Era isso aí, né? Então o abrigo é essa aí, essa casa que tinha, legal, né? Uma casa muito bem construída, que era chamada de abrigo 1, então Toca dos Caçadores. Fica ali, logo, né, nos primeiros 3 quilômetros da trilha do Sino. E ela servia para os caçadores mesmo, né? Era uma coisa... A toca era para os caçadores. Para os caçadores. E depois ela vai continuar como abrigo 1, mas chamado de Toca dos Caçadores. Nós temos alguns relatos das pessoas que faziam essa passagem. Ia até o Campo das Antas, que é o local de caça, né? O campo, é uma área que era muito comum. Os animais, era muito fértil ali. Os animais, era comum você encontrar animais por ali. De onça, anta... os bichos mais que hoje você nem encontra mais, né? É raro você encontrar uma onça
nessa nossa Serra dos Jogos. Mas naquela época é muito comum. E as pessoas subiam para lá e buscavam, não só também, tinha também os pássaros, né? Os pássaros grandes, que eram comuns, né? Que as pessoas iam também para caçar. Então é muito comum as fotos antigas, a pessoa com um varal de passarinho, é uma coisa hoje louca, seria né? impensável, né? Mas é bom, isso é uma reflexão interessante para a gente, porque nós estamos, enquanto a gente está piorando como sociedade para tantas coisas, a gente melhora para outras. Hoje há um sentimento de proteção, até porque nós temos, afinal de contas, nós estamos no meio de três parques, né? A gente tem que ter essa consciência, o municipal, o estadual, então essa consciência é até natural que a gente tenha ela, né? Então, mas é muito importante a gente ver que isso tudo tem um início, né? O início lá de 1939, quando cria-se o Parque Nacional, aí começa a se falar em proteção, depois vem o Parque estadual e o Parque Municipal. Então a gente tem já muda a mentalidade, ideia, né? A gente vai mudando a mentalidade aos poucos. Tem mais uma foto aí? Tem, né? Eu trouxe uma imagem interessante, está aí. Essa imagem, quem olha ela, é muito comum essa imagem com baixa qualidade. Com baixa qualidade. Mostra ali a igreja de Santo Antônio no Alto, onde está hoje o Colégio Ginda Bloch, a quadra, né? Onde era a praça, essa né? segunda sede essa da igreja do Alto. Essa é a igreja, né, daquela... A igreja primitiva, no caso, né, que eles chamam, né, que é onde ficava a segunda, né? Porque a primitiva mesmo ficava lá perto do Carmelo, né? Mas aí durou muito pouco tempo. Essa igreja foi construída nos anos 1900 e durou até 33, quando foi construída então a capela que está no local atual. Onde está hoje. Mas essa igrejinha aí, doação da família essa igreja foi retirada para poder dar o segmento naquela rua Augusto Amaral Peixoto e abrir o bairro acima, né? O bairro Cascado dos Amores precisava de se derrubar essa igreja para fazer a rua. Então ela surge ali. Mas essa imagem é muito interessante, que eu consegui agora essa imagem com qualidade. Então e aí você pode dar um zoom, né? O Rica tá dando um você zoom, pode dar um zoom e ver o que as pessoas estão fazendo, né? Olha que coisa. Você vê, dá para perceber ali as pessoas bacana. Conversando. O pessoal sentado ali perto do coreto. Exato, é muito interessante, devagar, né? É a Teresópolis dos anos 1910, 1920. Todo mundo sentado né? no coreto, de frente da igreja. O movimento da imagem é muito interessante, que né? Legal. E o traje das pessoas, né? As pessoas simples, pessoas de terno, né? As senhoras de longo, a bolsinha na mão. Naquela época era o traje normal, né? Padrão, né? Isso é de que ano? Essa fotografia certamente, essa fotografia que já tem um carmanchão, já é dos anos 20. Porque a igreja ficou algum tempo ali até os anos 12, 15, só a igrejinha. Sem o carramanchão. Depois foram construídos ali aqueles 2 ou 3 carramanchões e a praça, né, foi melhorada. E aí foi ganhando, né? Foi ganhando alguns contornos. A cidade também vai evoluindo. Aí nós estamos falando dos anos 10, 15, 20, que é quando a cidade desenvolve, né? Ela começa a muito crescer, rapidamente. Né? Então tudo tem que ficar bonito, né? E é natural que a igreja tivesse então a sua muito entrada. Bacana, e ali é interessante essa imagem que mostra o contorno da Serra dos Ovos, a silhueta mostra perfeito, verdade. né? Muito é uma imagem interessante. A gente ver essa imagem sem muita qualidade. Já é bonito. Agora, quando você pega uma imagem dessa de 100 anos, com qualidade impecável, né, com grande qualidade. A ponto de você aplicar um zoom e ver o pessoal sentado lá, e essa. Vale mostrar, né? Essa é top mesmo. A foto do e essa imagem boa, né? só existe, só está com essa. Agora está digitalizada, é mais fácil de preservar, mas ela só existiu até os dias de hoje porque foi guardada pelas pessoas que gostam da imagem, da história de Teresópolis, né? É uma imagem do fundo do Sumavielle, guardada lá com carinho, né? De onde todos replicaram, todos copiaram a partir dali. Pegaram e aí vem as cópias ruins, né? Mas a original estava guardado lá dentro da forma museal de guarda de imagem, né? Então tá aí, chegou patrimônio. Uma imagem com mais de 100 anos, né? É o patrimônio mesmo. Graças àquelas pessoas que querem preservar. Beleza, amanhã tem mais Vanderlei Pérez com a foto do dia, sem dúvida nenhuma. Hoje você viu que a foto do dia valeu, hein, gente? Só esse zoom aí que o Rica deu já valeu. Amanhã tem mais, né, chefe? Amanhã estamos de volta. Amanhã estamos de volta. Estamos de volta amanhã, isso aí. E olha, gente, foi aniversário do Vanderlei ontem, tá? A pessoa que ia esquecer.